Raul Mikhail Ivanov. Parte 2. Questões e respostas. 18 de outubro de 2017. Bem, queridos amigos, lhes transmito todas as minhas bênçãos e agradeço-lhes por me acolherem para o fechamento de todas estas entrevistas. Então, é claro, vou responder as perguntas e vou ignorar algumas coisas, porque tenho que dizer que muitas coisas lhes foram ditas, de natureza extremamente simples, porque tudo é extremamente simples. Então, é claro, vamos tomar o jogo de perguntas e respostas, que naturalmente não dizem respeito a eventos ou a qualquer coisa dessa natureza. Todo o resto eu responderei. Pergunta. Na adolescência, sob a influência de substâncias alucinógenas, experimentei o estado de evidência que você descreve, fugaz, mas tão intenso que a impressão permaneceu até hoje, e eu tenho a impressão que isto foi um motor inconsciente da minha jornada. Qual é o valor dessa experiência? Então, querido amigo, eu precisaria saber que tipo de produtos foram absorvidos. Você sabe que os povos primitivos, se eu posso dizer, no nível de sua origem, que permaneceram naturais em diferentes países e continentes, utilizam substâncias, não como drogas, mas como produtos psicoativos. Hoje, a ciência redescobre a virtude dessas substâncias psicoativas em inúmeros campos. O problema é que você não pode confiar em nenhum tipo de substância, porque na maioria das vezes isso abre brechas ao nível do que se chama o astral, o emocional, o mental. Um produto, qualquer que seja, o colocará face a você mesmo e a forma como você recebe a experiência, mesmo que ela seja realmente e concretamente multidimensional, depende do seu estado anterior. Isso é válido para qualquer coisa. Então, é claro que, para certos seres e certos rituais, por exemplo, xamânicos, existem produtos psicoativos que são a verdade, mas o problema é essa abertura que também é feita nos planos ditos intermediários. Se a sua maturidade mental é suficientemente clara, se não existe um estado emocional exacerbado ou um problema mental, isto é, não fazer o que os ocidentais fazem hoje para viver as experiências, mas sem se voltar para si mesmas, a fim de ver o personagem, pois nesse caso, é claro que existem riscos consequentes. Mas é verdade que há o testemunho deste irmão, de sua experiência há muitos anos, que deixou uma marca, é claro. Portanto, a diferença que se faz hoje é, não na memória de uma experiência passada ou mesmo elementos que permaneceriam presentes hoje, mas na qualidade de sua vivência. O que quero dizer com isso, substâncias ou não substâncias, se vocês viverem um estado particular, místico, mas se vocês não têm a conformação da alma e mesmo da personalidade um mínimo apurada, vocês abrirão essas brechas. Então vocês veem, cada caso é diferente, mas não é um conselho que eu daria, mesmo hoje, vocês verem. Mas aqui ele fala bem de seu passado. A diferença, ela é feita, em comparação com qualquer experiência que seja, não pelo mágico e o maravilhoso de reencontrar não sei o que, e, sobretudo, como isso se traduzirá em sua vida normal. Eu sempre insisti, quando eu estava encarnado, na melhoria da pessoa, porque não era possível aceder, como vocês acedem hoje, até a presença infinita, porque isso é um processo coletivo que entra em ressonância com muitos irmãos e irmãs na luz, então as circunstâncias são um pouco diferentes, mas nunca façam coisas assim se vocês não estiverem suficientemente calmos, se vocês não tiverem pacificado a sua mente, porque haverá mais inconvenientes do que qualquer outra coisa. Agora, se vocês têm coroas que vibram, se vocês tiverem trabalhado em si mesmo já por um longo tempo, se vocês viverem as vibrações, vocês vão viver apenas o que é adequado para vocês, mas lembrem-se que, seja qual for o produto, há sempre, e especialmente se você não está purificado, uma brecha, não uma abertura escancarada, mas uma quebra que pode se criar e dar lugar para coisas não muito agradáveis. Vocês têm também depoimentos de irmãos e irmãs que partiram em viagens xamãs a outros países e foram, no mínimo, perturbados.
Claro, porque existem seres que não o usam realmente para uma finalidade de luz, mas mais para o sensacional ou para viver experiências. Tudo depende de como se passou a experiência para aquele irmão, e tudo depende do estado em que estava ao partir. E hoje, é muito mais fácil se voltar diretamente ao coração. Não há nenhum risco, além de ser consumido vivo, mas isto está muito bem. Então continuamos. Pergunta. Sonho. Estou em um lugar deserto, vasto e ensolarado, como uma praia, quando percebo, sem medo, que a água se eleva e me cerca. Estou agora em uma água calma, azul e que parece profunda, e vejo um pequeno barco branco para o qual eu decidi nadar. Ao entrar nele, fico surpreso ao ver que é empurrado para frente e desliza muito rapidamente para a costa, que finalmente estava perto, e eu acordo. Você pode me iluminar? Então, estar em uma praia e realmente ver a água subir. A água é o símbolo do inconsciente, a água do mar é a água primordial, não é a água do inconsciente, por exemplo, como em uma lagoa ou em uma piscina, ou em águas escuras. O oceano, o mar, é a vida. Então a água sobe, você nada e entra no barco. O barco é usado para atravessar para ir de um lugar para outro. Também é, como todos os veículos, seja o carro ou avião, também está relacionado ao seu corpo, pois seu corpo é um veículo. A cor do veículo aqui, o branco, significa pureza. E então, para pegar o barco, mesmo que não seja para ir longe, é ir de uma costa para outra, é enfrentar o oceano primordial, as forças inconscientes, encontrar-se em um veículo que vai rápido, que é branco, que é um barco, e, finalmente, ser deixado em outro lugar que não estava tão longe. Então, todo esse sonho evoca a travessia e a mudança de consciência, de estado e de corpo. É claro, limpo e preciso. Podemos continuar. Pergunta. Toda vez que eu me coloco no coração, sinto um formigamento que começa na perna direita, passa para a perna esquerda e depois para todo o corpo. Você tem uma explicação? Então, você sabe muito bem que o afluxo da luz vibral que se espalha em todos os lugares, os raios cósmicos que os afetam cada vez mais frequentemente através das ondas galácticas que estão em curso e que estão ligadas ao cosmos, a Nibiru, a Confederação Intergaláctica, ao Sol em alguns casos, permite, se vocês o quiserem, sentir o formigamento, mesmo que não sintam o coração. Aí, o que este irmão diz, esta irmã ou irmão, eu não sei, é um pouco diferente, ou seja, que isso acontece quando se coloca no coração. Quando você se coloca no coração, você está na eternidade, mas o corpo físico ainda está lá. Quando você está no coração, o corpo de estado de ser, a luz se precipita. Então, é claro, se as portas não estão completamente permeáveis, nós dissemos que o corpo de estado de ser é ressintetizado através, primeiro, da descida da luz, da ativação das coroas, da onda da vida, do canal mariano, mas também agora, na periferia em todo o corpo. Todos vocês sentem isso em diferentes momentos. O fato de que isso acontece com intensidade quando este irmão ou irmã está no coração, significa que naquele momento, apesar do corpo, ela viu essa radiação da luz e as partículas adamantinas se precipitaram sobre seu corpo. Isso é exatamente o que está acontecendo, e é por isso que lhes dizemos constantemente, agora, para encontrar seu coração, porque vocês não precisam fazer nenhum exercício especial, meditação, faça isso sozinho a partir do momento em que você volta sua consciência para o coração. E, de fato, se as portas não estiverem completamente desbloqueadas, ao nível de todas as portas, a luz de qualquer modo penetrará, perifericamente desta vez, ou seja, essencialmente as pernas, os membros superiores e os membros inferiores. Geralmente, é nesses locais que estão localizadas as partículas adamantinas, que ainda não podem se inserir diretamente pelas portas.
e mesmo entre os irmãos e irmãs que ativaram todas as portas do desenvolvimento do corpo de estado de ser, também é um processo que vocês vivem, isto é, a partir do momento em que vocês entram no coração do coração, a luz está aí, mesmo que vocês não sintam a coroa ou a vibração do coração ígneo. É a mesma coisa. Então, isso é muito preciso, não é um desequilíbrio, pelo contrário. Isso significa que, assim que houver uma consciência que se volta para o coração do coração, a luz está aí, mesmo que vocês não a sintam através da coroa radiante do coração. Vocês têm outras perguntas? Não há mais perguntas escritas. Então, se vocês têm questões orais aqui, eu os escuto. Ou coisas para dizer, bem. Onde podemos trocar também? Pergunta. É um sonho. Estou frente a uma mesa sobre a qual há muitas pastas e meu telefone. Do outro lado da mesa, há um homem. Não o vejo, mas sei que ele é um personagem masculino. Ele pega meu telefone e me diz que encontrou uma pessoa para este telefone. Eu respondo. Espero que seja por um bom preço. Ele me pergunta se há coisas que eu quero manter. Eu respondo. Não há nenhuma memória. Haveria voz da minha mãe que morreu há 4 anos, mas não a tenho guardado. Ele acrescenta. Você tem a noite para se separar do que está nessas memórias. Os registros parecem ser toda a minha vida ou todas as minhas vidas. Então, a mesa é o lugar onde comemos, o local de trabalho, e é também neste caso, mesmo que não seja a verdadeira visão do que foi nomeado os anais akáshicos, que são mantidos, eu lembro, pelos arcontes. Assim que há arquivos, livros, além disso você fala sobre o telefone onde há toda a sua memória e você mesmo diz que são todas as suas vidas passadas, o telefone também carrega essas memórias, ele está ligado às pastas que estão lá. Então, isso lhe diz que você tem que viajar leve e que você tem que se livrar de tudo isso, isto é, dizer que, se você quer o coração, a paz, a alegria e a eternidade, se estabelecendo totalmente e não apenas oscilando de um estado para outro, você não deve mais estar interessado em tudo que aconteceu, você não pode aí encontrar nenhum suporte. E é uma autoridade masculina, você não sabe quem é, que lhe propõe tomar seu telefone. Então, você responde que tem um preço, porque você acha que suas vidas passadas têm um preço, que suas memórias de seu passado são importantes, mas você tem que viajar leve, como eu disse. Você não carrega absolutamente nada no coração do coração, na eternidade, e sobretudo nenhuma memória de vidas passadas, exceto por alguns, mas disso eu já falei. Mas em seu sonho, isto é extremamente preciso, você é informado de que não há preço ou valor a ser dado, é inútil. Eis o que o sonho diz. É uma ordem para não guardar nada ante você, nunca, no que você vive como um estado interior, para referenciar ou situar em relação a algo passado. O instante presente não precisa de nenhum passado, que é apenas um peso morto. Assim que vocês tentam segurar o que vocês experimentam ao nível do peito, vocês constatam que isso é o que atrasa a consciência que você tem do coração do coração. Não é o fato de fazer as atividades diárias, é que sua consciência e seu mental permanecem no hábito de sempre explicar o presente pelo passado, ou acreditar que o que vocês vivem no instante presente é o resultado de uma longa evolução, ou do seu passado, ou do seu trabalho, ou da sua espiritualidade. É inteiramente falso, hoje, e praticamente e concretamente, qualquer um pode verificá-lo. Quer dizer que, no momento atual, se vocês acham que ainda precisam purificar, melhorar, ao invés de passar sem fazer nada, você colocará uma distância que não existe mais entre você e a verdade. É uma constante. Não é uma punição, não é ruim, é simplesmente aquilo que os ensina a ver onde está a verdade. E a verdade absoluta é o coração, e nada além. O conhecimento, como lhes foi dito, nada mais é que ignorância. Claro, vocês viveram, e nós mesmos adicionamos algum conhecimento, mas foi para um propósito muito específico, não é?
Não obstante, tudo que há na experiência, os aproxima, de uma maneira ou de outra, da necessidade de comparar ou avaliar isso em relação com o passado, privando vocês da liberdade que vocês estão em vias de viver. É certamente o reflexo do mental, ou mais persistente no momento atual, mesmo, eu diria, naqueles que se instalam nesta infinita presença ao Santo dos Santos. Foi o que eu nomeei, o que foi chamado, hábitos. E os hábitos, eles concernem também a matéria, ao decurso ordinário, como os hábitos de comportamento da alma que, em seus derradeiros momentos de consumação, tentarão encontrar memórias, elementos de comparação, mas que não são a verdade. E vocês vão constatar, além disso, que, se vocês recuarem, com aspas, é claro, no mental ou nas necessidades de uma explicação sobre o que é vivido vibratoriamente e em consciência, isso irá se ralentar. É a maneira que vocês têm de aprender para se aperfeiçoarem, não em algo da pessoa, mas na qualidade intrínseca do coração, que está em emanação. Isto é exatamente o que se viverá após o apelo de Maria, durante os 132 dias. Vocês o veem? Então o sonho, este sonho aí, e as circunstâncias de suas vidas os levarão a se reposicionarem de modo extremamente fácil, porque quando vocês sentem, seja paz, a alegria que os habita, que seja por um minuto ou várias semanas, depois vocês têm a impressão de que vocês estão sentindo ainda a mesma alegria, mas não é verdade. É simplesmente o seu ponto de vista que voltou para a história da pessoa e se esqueceu de simplesmente dirigir sua atenção para o coração. E isso, nas cenas da vida cotidiana, mas também se vocês tendem a ter esse mau e infeliz hábito de comparar sempre o que vocês vivem, e julgar isso em relação às coisas que outros vivem ou que foram vividas antes. É um ajuste extremamente fino que vocês têm a possibilidade de fazer enquanto o apelo de Maria não estiver aí, o que quer que seja que se desenrole em suas vidas, mas também em hábitos relacionados ao mental ou à alma. Vocês o veem? Portanto, não pesem se a sua vibração diminui, se mudar de aspecto, se vocês tiverem a impressão de que vocês estão em uma alegria real, sem objeto e totalmente espontâneo, e que pareça-lhe, ao cabo de um minuto ou mais várias semanas, diminuir. É simplesmente o que vocês não alimentaram com sua atenção, o que vocês são, e que vocês se deixaram levar, alguns de maneira temporária, por hábitos ou por algo diferente do coração. E muito rápido isso se corrigirá, desde o momento, e vocês veem que há irmãos e irmãs que vivem a alegria sem sentir nada ao nível da coroa do coração, hoje. Eles não simulam, é a verdade. E todos e cada um deveriam ter, não esse esforço, mas essa atenção mantida. Eu não digo 24 por 24 horas do dia, vocês têm que viver sua vida, o que resta dela, mas, no entanto, ter por hábito, mesmo que vocês não tenham tempo, de consagrar alguns minutos, e vocês têm também o que lhes foi transmitido pelo arcanjo Anael, que os recoloca instantaneamente no coração do coração. É ainda mais que um yoga, como foi dito, é instantâneo. E, além do mais, alguns de vocês descobriram que não precisam colocar os dedos, a vibração segue seu pensamento mesmo o ordinário. É por isso que sempre os advertimos, não só para aqueles que vibram, se posso dizer, mas também para aqueles que não sentem nada, porque os pensamentos são operativos e a luz segue seus pensamentos, de maneira direta e cada vez mais imediata. Então, vocês podem imaginar, quer vocês vibrem ou não, que suas coroas estejam acesas ou não, que se você gastar, por exemplo, 1 hora, eu digo 1 hora, mas pode ser não importa quanto, um tempo para retomar, para rever um problema, estando no não perdão, para vocês e para todos os outros, naquele momento, vocês pagarão por isso. Mas é assim que vocês aprendem, é assim que vocês verificam, pela experiência.
E vocês saberão que seu personagem não está mais na frente da cena, sem falar mesmo de desaparecimento. Mas quando vocês estão nesta paz ou nesta alegria, ou outros qualificativos que vocês queiram, e que você constatam por si mesmos que o passado não pode mais afluir, que vocês não estão jogando ou comparando, e que, além disso, sua vida irá se desenrolar com evidências e sem esforço, seja o que for que vocês sejam em sua vida, o que quer que vocês façam. Outras perguntas, ou outra coisa a dizer? Eu creio que Bidia esgotou qualquer veleidade de questionamento ou de interrogação. Mas também pode haver testemunhos, porque os testemunhos são benéficos para todos. Pergunta. Uma noite, antes de adormecer, vi um pássaro verde cintilante. No topo da cabeça, havia um triângulo preto, apontando para baixo, com uma linha branca no meio. Desde então, eu o vejo em um galho, em visão interior. Oh, não é um pássaro real, é uma visão, e depois, visto etericamente ou com o coração. Não é um pássaro físico, é o que você quer dizer? Pergunta. Sim. Então, o pássaro, em geral, é um mensageiro, você sabe disso. O pinta-roxo está relacionado a Cristo, o pardal é relacionado ao arcanjo Gabriel, e todos vocês têm, em todas as tradições, animais totem, com. E vocês o têm no Egito, vocês têm na América Norte, você tem em todos os lugares. Então, o pássaro, geralmente, vem trazer-lhe uma mensagem. A cor do pássaro, é claro, significa alguma coisa, hein? Uma vez que não é algo físico, é inútil procurar o nome do pássaro. O que é importante, você mesmo disse, é um pássaro, é verde e tem um triângulo preto na cabeça. Nós concordamos. Pergunta. Com branco. Com branco. O verde, ao nível dos mensageiros, é a mensagem que vem aportar a cura. É a cor da cura e da mediação, o verde. Então ele tem, no nível da cabeça, ou seja, o sétimo chakra ou coroa da cabeça em qualquer caso, ele está levando um triângulo preto com branco. É isso, uma linha branca. Pergunta. Sim, é isso. Então, este triângulo preto é o único triângulo que ainda não está representado ao nível das suas coroas da cabeça, porque vocês sabem que existem 4 Oyot HaKodesh, mas que vocês tenham esse triângulo apontando para o nível da nova Eucaristia. Você sabe que você tem a imagem do chakra do coração ao nível da pequena coroa da cabeça. Isso significa que, quando do mecanismo da ascensão, o triângulo da nova Eucaristia se fundirá com a pequena coroa da cabeça e lhes dará a sentir um quinto triângulo que, de fato, é percorrido desde sua base, passando pela ponta, se for o caso, do eixo denominado Aeliod, isto é, o eixo da luz direta. Então, o mensageiro vem aportar-lhe a mensagem da sua ascensão, tão simplesmente, e você a viu 2 vezes, uma vez na noite na cama e uma vez de modo diferente, em uma árvore. Então, aí é muito claro. Silêncio. Ainda mais porque todos os pássaros, neste mundo como em todos os lugares, têm receptores da luz extremamente importantes, como humanos, a propósito, no 7º chakra. Então aí, a mensagem dada a você, aportada, significa isso. Silêncio. Outras coisas. Pergunta. Tive esse sonho esta noite. Eu estava em um lugar como uma ilha muito grande. Eu queria ir me banhar porque a água era muito clara, muito bonita, e eu não sabia como acessá-la. Uma pessoa me disse que havia grandes dunas de areia que eram usadas como escorregador para entrar na água, o que eu fiz. A água era excelente, e naquele momento, vimos um barco que acabara de encalhar. Nós subimos nele para ver se havia alguém. Não havia ninguém, mas o barco, muito luxuoso, estava intacto no interior. Um telefone tocou no barco, era o proprietário e o capitão do barco. Você sabe onde está o seu telefone, agora, desculpe-me,
Continue. Pergunta. Ele queria saber onde e em que condição o barco estava. Ele é um capitão engraçado. Ele se foi sem o telefone dele. Pergunta. Quando o barco encalhou, o capitão deixou o barco e saiu na cidade. Uma mulher que parecia dirigir a ilha disse não deixar o barco nesse lugar, que havia portos para esse propósito. Foi então que eu vi que tinha um limite entre a ilha e o exterior. E o que isso significa? Não entendi. Um limite entre a ilha e o exterior. Pergunta. Nesta ilha, era muito bonito, tudo era lindo, sol, céu azul, e eu podia ver o limite. Lá fora, onde o mar começava, havia chuva intensa e era noite. A ilha cercada pelo mar é também uma forma de oásis. É aqui onde tudo é pacífico. A areia, além disso, está relacionada ao tempo que passa. Você atravessa a duna de areia e você se encontra na água do mar ou no oceano, especialmente ao redor da ilha. Como você diz, é calma. Isto quer dizer que as pessoas que estão com você não vivem um isolamento, mas um fenômeno de reagrupamento, em algum lugar. O barco, aí também, reenvia a noção de travessia. Mas eu preciso que são dois sonhos, onde há barcos como esse e uma costa, embora antes não fosse uma ilha. Você não dormiu no mesmo lugar. Aquele que me expôs o sonho agora mesmo. Pergunta. Não. Porque você vai também. Aproveito a oportunidade para dizer isso, antes de terminar com seu sonho. Vocês vão constatar que vocês têm sonhos cada vez mais e mais comuns. Então, é claro, não nos detalhes, mas no simbólico, e o que isso significa para a sua eternidade. Quer dizer que hoje, mais e mais, os sonhos falam ao seu coração e não estão mais relacionados com as coisas cotidianas. É normal, é a fusão, o encontro, do efêmero e do eterno, que altera, se posso dizer, a polaridade dos sonhos, que não são mais voltados para as preocupações da pessoa, mas sobre o que vocês estão vivendo neste momento, que, como vimos com a visão do pássaro ou outros sonhos de agora, é o momento em que vocês liquidam as últimas coisas inconscientes. O mar, o oceano primordial, é o inconsciente. É também Maria, é claro. E, como você mesmo diz, o porto onde você tem que colocar o barco. Se o capitão o colocou aqui, é que é aí onde há o porto, não era seguro. Então, o barco que ficou sem capitão, o telefone que está nele, prova que você pode se comunicar mesmo estando em sua ilha, é claro. Então, estamos sensivelmente no mesmo processo que o sonho da costa agora, salvo que aí não há realmente uma travessia. O barco permanece lá, mas ainda existe, no barco, que é muito bonito como você diz, uma comunicação com o capitão do barco. O barco é o seu veículo. O capitão do barco é o espírito. Então, é claro, você diz que há outras pessoas, incluindo uma pessoa que parecia estar dirigindo a algum lugar e quem diz que o barco, uma mulher que estava comandando, que diz que o barco não tem nada para fazer lá, mas, vendo a linha de demarcação, esse barco, ele veio de algum lugar para chegar aqui, mesmo sem o capitão. Então isso significa que ele não precisa retornar. Isso quer dizer também que é preciso permanecer nesse ambiente calmo e pacífico onde as forças inconscientes estão tranquilas, transparentes, vistas. Então, tudo isso fala da sua eternidade, fala sobre o movimento que está em curso, ou seja, sua ascensão ou sua liberação. É o que posso dizer. Pergunta. Durante a teofania proposta por Gema Galgani em seu último discurso, tive a visão de um servo, que se encontrava em minha frente. Pouco depois, ele virou a cabeça para a esquerda, mostrando-me o seu flanco direito. O que você pode dizer sobre isso? Então, para o servo, é claro, ele se refere ao rei da floresta, refere-se aos cornos celestes, com as madeiras, isso refere-se à majestade, à realeza, à eternidade, é claro. Então você diz que estava, eu não vejo ligação necessariamente com Gema, exceto que a teofania com Gema funciona, é claro, sobre a estrela unidade e sobre a porta unidade.
Lembro-lhe que o canal mariano toma esse caminho para alcançar o coração. Não nos circuitos da nova triunidade, mas diretamente daqui até o centro do coração. Isso passa verdadeiramente, não pelos lados do triângulo da nova Eucaristia, mas bem mais pelo centro, o que vocês chamam de baricentro, eu creio, o centro desse triângulo que está logo abaixo, é claro, que está entre o coração e o nono corpo. Porque também é uma área importante que se comunica com Kiriste nas costas, isso vocês sabem, para aqueles que seguiram toda essa história. Para outros, não é importante. Por outro lado, a teofania com gema o coloca em sincronicidade entre o que restado efêmero, em primeiro lugar o corpo, mas também os hábitos e sua eternidade, e lhe é dado a ver este círculo então, que é um símbolo espiritual. E você verá isso, nos sonhos como nos símbolos. O círculo na floresta tem um significado muito importante, bem. Aí há o que é ligado, que está relacionado, desculpe, com gema, não. Eu creio que está tudo simplesmente ligado com a teofania do coração, conectado à porta e estrela unidade, que permite isso, para aceder o reino, se eu puder dizer. Então, é claro, a floresta também é o que está escondido, mas também, e especialmente hoje, e que eu já disse desde já há algum tempo, é que são as árvores que recebem luz, mais do que até mesmo o humano, porque elas têm antenas em toda a folhagem, em todos os ramos, e então eles drenam a luz e eles são ancoradores dessa luz, e sobretudo a manifestação, agora, desta luz no seio do fogo ígneo. Vocês veem? Então o que se produziu para você foi a descoberta do reino, e o reino não é senão o que acontece no coração do coração. Então, está muito claro. Pergunta: o que significa que ele virou a cabeça para a esquerda? Isso não tem importância, ele lhe mostrou suas madeiras. O fato de que ele apresenta tal flanco ou tal flanco, é inútil entrar em detalhes aí, para isso. O que é importante é o cervo que aparece, isto é, o rei da floresta. Pergunta: é um sonho desta manhã? Você sonha de manhã, você? Pergunta: nas primeiras horas da manhã? Está certo, então. Pergunta: eu estava em uma paisagem um pouco coberta por inundações. A água retorna, mas aí a água do céu, não as inundações. É a água do céu, ou rios que transbordam, ou água que invade. Não é o mesmo. Está chovendo? Pergunta: era uma água que subia, mas a água do céu que estava transbordando os rios. Ok, são as águas de cima que fertilizam as águas abaixo, nas circunstâncias atuais que vocês vivem. E então? Pergunta: havia duas pequenas crianças laranja, realmente muito laranja? Ou eles tinham comido muitas cenouras, ou tinham icterícia? Não, é uma brincadeira, é claro. Continue. Pergunta: eu tinha o encargo e eu cuidei deles. A mãe chegou, um personagem alaranjado como crianças. O quê? Pergunta: a mãe. A mãe era um personagem alaranjado? Pergunta: sim, como crianças, com asas, como asas de coruja. A mamãe. Ah, eu não estava lá, eu me enganei. Eu estava na água, então eu vi o mar, o tsunami. Faltou esclarecer de qualquer maneira. Então, a mãe das crianças, ela é laranja. Crianças, há um menino, uma garota, ou são dois meninos ou duas meninas? Pergunta: um menino e uma menina. Muito bom. Pergunta: a mamãe chegou, com as asas, cobriu a menina, mas não o menino. Eu me acordei. Então a água do céu fecundou as águas de baixo. Aqui também está relacionado ao inconsciente e à descoberta de tudo que lhes estava escondido, como acontece em você e em toda a Terra hoje, e a uma velocidade cada vez mais acelerada. Tudo que foi escondido lhes é revelado. É claro, não pelos fantoches, que lhes falam diante de suas telas, mas vocês têm internet para ir procurar a verdade, não é?
E vocês são todos, sejam vocês conectados e esclarecidos ou não, hoje é um segredo de polichinelo, como disse o irmão K, há muito tempo, que todas as imagens da caixa de imagens são invertidas e não servem senão para distraí-los e impedi-los de encontrar seu coração, só isso. Então, o que está acontecendo aqui? Eu volto para o seu sonho. Você tem 2 filhos, um menino, uma menina. Então há 2 aspectos do seu filho interior que nasce quando a porta estreita é atravessada. Agora, qual é a cor real do terceiro chakra? Ela é laranja, é o sol do ventre. Assim, as águas do alto permitem viver a criança interior em suas 2 polaridades. Chega a mãe, que com suas asas, então um anjo ou um ser de luz, é claro, ele também de cor laranja, o que mostra bem, portanto, uma espécie de filiação, já que, além disso, ela diz que aqueles são seus filhos. E ela leva sob uma de suas asas a menina e não o menino, porque o que é importante no período é viver a criança interior em sua totalidade, mas é especialmente a expressão e a manifestação do feminino sagrado. Falamos longamente sobre isso já há alguns anos, e da cocriação consciente. Então, lhe é mostrado que a luz adamantina vem lavar tudo o que permanece inconsciente, revelando, dando-lhe a ver sua criança interior que o remete a Maria e, portanto, a sua origem, mesmo que através deste corpo e do seu DNA, e também as linhagens. E assim, para Sirius. Além disso, minhas memórias não são boas nesse nível, mas parece-me que existe uma relação particular entre o azul e o laranja, mesmo no nível simbólico, hein? Então eu não sei vos falar sobre cores complementares, se azul e laranja se sucedem em uma determinada dinâmica, mas que significa, grosso modo, isso. Então, você vê, através dos sonhos muito recentes ou que você expõe agora, o mecanismo da liberação que está em curso, começando a se manifestar em seus sonhos, quando a pessoa desapareceu. Tudo isso, o importante, as explicações, eu dou, mas as explicações, vocês sabem, alimentam a pessoa, mas isso mostra o que acontece quando vocês estão na cama, você sabe, com as presenças que vêm vê-los, mas também nos sonhos agora, apenas falando de viagem, de ascensão, de travessia, de liberação, vocês veem as águas. É perfeitamente lógico. E mesmo nas visões, como antes com o pássaro, vocês têm as mensagens, mesmo sem estar no sonho. E além disso, o que nós tínhamos anunciado para vocês, na fase final que está em andamento, sempre lhes foi dito que mais a desordem aparente do mundo apareceria para vocês, e aí vocês não podem mais negar isso, hein? Mas vocês viveriam coisas maravilhosas, com a condição de não colocar o dedo ou participar, de uma forma ou de outra, dos eventos que se desenrolam no exterior. Ou seja, quanto mais vocês se voltarem para vocês, mais seu coração lhes fala, e realmente fala, pela criança interior, pela cocriação consciente, pelos sonhos, pelas energias, pelas vibrações, pela paz. E cada um, é claro, de maneiras diferentes, com diferentes intensidades, mas que assinala verdadeiramente a emergência da verdade, no plano sensível, em eu disse. É por isso, no mais, que não serve a nada falar sobre eventos. Eu penso que vocês podem descobrir de uma maneira real o que está acontecendo em toda parte sobre a Terra, agora, e vocês o veem, mesmo se em alguns países tentem distraí-los de tudo isso, quando é somente o fundamental. É isso que se produz no exterior, que produz a abertura do coração nos irmãos, em número sempre mais importante e nas irmãs, é claro. Eu creio que Bidin, em um dos exemplos, falou da balança com o equilíbrio dos pratos. Isso é exatamente certo. Quanto mais vocês crescem na alegria, mais a pessoa se afasta e menos vocês são afetados pelas circunstâncias de seus corpos, suas vidas e do mundo. Vocês encontraram a porta de saída e de volta para casa. E sempre lhe dissemos, não há outra porta. Todos aqueles que estão perdidos e que permanecem no conhecimento, nas crenças, não conseguem encontrar o coração. Eles encontram o coração da cabeça, mas não o coração do coração. Silêncio.
Eu creio que vocês estão satisfeitos. Isso se vê, hein? Não, há mais uma pergunta. Pergunta. É um sonho que fiz esta manhã. E, bem dizendo, então, vocês sonham juntos. Então, vá em frente, eu escuto você também. Pergunta. Eu estava em uma praia esplêndida. E, bem digo, então, você está em praias ou à beira da água. É o paraíso, não é? Pergunta. Sim. Um tempo magnífico, muitas pessoas e crianças se divertem. Foi a alegria, o sol, e isso me fez querer tomar banho, mas não tinha o necessário. O que você chama de o que era necessário? A roupa de baixo. Pergunta. Isso me incomodou e, além disso, percebi, sob uma pequena tenda, um homem sentado que observava o que estava acontecendo. Ele estava vestido com roupas da cidade. Fiquei envergonhada, mas deixei cair meu pudor e me coloquei em calcinha. Mas em vez de ir nadar. As calcinhas, não é uma vergonha. Se você tivesse ficado nua, ainda, eu compreendo. Pergunta. Em vez de ir nadar, fiquei atraída pelas dunas. Pelas? Pergunta. Dunas de areia. Também existem dunas de areia. Bem digo então, que vocês estiveram todos no mesmo lugar, não é possível isto. Pergunta. Comecei a correr nessas dunas, e cada vez que um pé afundava na areia, eu sentia como a subida da onda da vida. Então, esse sonho significa exatamente o mesmo que outros sonhos. Então, é surpreendente isso, de vos dizer, que você sonha todos a mesma coisa, mas como é que o coração pode mostrar-lhes algo além de coisas comuns? É a mesma verdade para todo mundo. A areia, você é pó e você retornará a pó, a areia é amarela. O mar, o oceano, sempre muito bonito, esta praia, a duna de areia, tudo isso lhe fala da sua liberação e da sua ascensão. Há ainda alguém que sonhou com a praia, ou não? Pergunta. Sim, eu também. Sim, vocês têm sido muitos mesmo a ter o mesmo tipo de sonho, mas isso mostra uma coisa, que os sonhos que não são impulsionados pela pessoa, mas do encontro da pessoa com o coração, fazem uso de símbolos universais, que não são deste mundo, é claro, porque o símbolo é apenas uma ilusão, se vocês quiserem, mas no sonho, vocês são obrigados a se referir aos símbolos conhecidos nesta terra. Mas aqui é muito característico. A ilha, a praia, a margem, anunciam a travessia. A água ao redor, que é perfeita, na qual é necessário banhar-se, é reunir-se ao oceano primordial. Embora não haja maiô, não é grave. Além disso, você diz isso mesmo, há quem esteja vestido. Isto é o que seu cérebro está traduzindo. O importante é a água, a duna de areia, o bom tempo, a água, o barco eventualmente também. Tivemos 2 barcos diferentes. Tudo isso que lhes fala sobre sua libertação e sua ascensão, para aqueles que têm esses sonhos, o que está em curso. Maria vos disse que a ascensão da Terra começou no mês de março. Seja qual for a aparência dos fantoches que fazem vocês acreditarem que é outra coisa, que tentam distraí-los, chamar sua atenção, seja pelos atentados, seja em colocando-os em raiva em relação às leis, e isso em todos os países. E eles não podem fazer nada, então é por isso que os fantoches, em toda parte sobre a Terra, que ainda estão por pouco tempo nos comandos, se pergunta do que, colocam-lhes novas leis e estados de emergência, porque eles sabem o que está acontecendo, muito mais que vocês, não se enganem, mas eles são como vocês, eles não têm a data exata, eles não podem mais que constatar, com suas ferramentas de medidas e o que observam no céu, que tudo isso está dramaticamente em curso para eles. Mas vocês sabem, mesmo através do que vocês vivem, que não é dramático, exceto para aqueles que creem na cena de teatro e na ilusão deste mundo ou de sua personagem. Tudo depende do ponto de vista, isto foi explicado de inúmeras maneiras. E o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento.
É exatamente essa a expressão que usei quando estive encarnado com vocês durante o casamento celestes. Após os casamentos celestes, é exatamente o que está em vias de acontecer, não apenas para alguns dos você, mas ao nível de todas as consciências da Terra. O resultado, como vocês o veem, é profundamente diferente. Seja vocês estando em paz ou entrando na loucura, nem é mesmo mais medo. E vocês o verão de maneira mais e mais corriqueira, cada dia um pouco mais, e mesmo ao seu redor, infelizmente. E vocês não podem fazer nada. Porque mesmo a loucura, a perda do controle, como costumam dizer, ou o ressurgimento dos medos, fazem parte do trabalho da luz para esses irmãos e irmãs, até que eles deixem de lado seus cenários, suas crenças, seus medos, antes da evidência da luz. E vocês têm, não podemos falar de chance, mas é uma oportunidade extraordinária para poder viver isso antes mesmo do apelo de Maria, e eu diria, em grande número. Em todos os lugares da Terra isso ocorre. Os dois tipos. O coração, ou mesmo mais o medo, porque o medo leva à loucura, quer dizer, sobre o que não é razoável, sobre o que não está centrado, sobre o que não está alinhado, e sobre o que não é leve. Sonhos onde vocês estão na beira da água mostram que vocês estão liberados ou em vias de liberação de qualquer apego a este mundo ou às suas histórias. E é por isso. É o vosso coração que faz isso, é a luz que está em toda parte, são as ondas galácticas que chegaram, como eu havia estipulado para vocês, desde 1º de outubro, e que só serão reforçadas. Todos os fenômenos que evoquei, mesmo por um longo tempo, em termos de climas, vulcões, humanidade, estão acontecendo neste mesmo momento. Em todo lugar ao seu redor, como em você. Então, é claro, ainda há alguns que são avestruzes ou que estão tão aterrorizados que fazem tudo para minimizar ou disfarçar as coisas como os fantoches fazem. Mas bem, isto só vale por um tempo. A um dado momento, o coletivo humano fará até mesmo perguntas engraçadas. E os fantoches terão sumido, eles se esconderão. Globalmente, todos vocês o sentem, seja estando na loucura ou no coração, há uma pressão para a liberdade. Mesmo que vocês não vivam nada, vocês não sabem exatamente, mesmo que vocês são imortais, vocês não creem em nada, mas vocês literalmente se sufocam e isso é comum. E por força de sufocar, bem, quer nos enlouquecemos ou aceitamos, mesmo sem saber que é o coração que cria aceitação. E quando vocês começam a dizer para quê e vocês caem na loucura, e vocês não veem saída, resta apenas a saída principal e a única saída, ou seja, o coração. Isso é a inteligência da luz. Então, é por isso que sempre lhes foi dito para não julgar as circunstâncias, o posicionamento de cada um, porque, em definitivo, vocês vão todos para o mesmo lugar. Talvez não seja o mesmo destino, mas vocês vão todos ao coração, quer vocês gostem ou não. Esta é a ressurreição do apelo de Maria, é o juramento e a promessa, mesmo antes do planeta grelha. E é agora, neste momento, cada dia um pouco mais. E eu lembro a vocês, eu não vou falar de datas mas lembro-lhes que todos os anos, eu falei sobre certas datas propícias, não os anos, mas os dias específicos que eram importantes, mas como ninguém sabe a data, é inútil fazer planos sobre o cometa, ele virá em breve. Miguel disse a vocês, eu creio no momento em que ele trabalha em pequenos pedaços. Os grandes pedaços estão chegando, eles estão muito próximos. E os chamados sinais apocalípticos ou de fim de mundo, que são apenas alegria que retorna, estarão sendo usados cada vez mais. Além disso, as palavras apocalipse, fim do mundo, catástrofe, mesmo ironicamente ou mesmo em vocês, não se importam com aqueles que pensam que é um apocalipse, é tudo muito real. E vocês vivem isso. Outra coisa a dizer. Silêncio. Acho que é hora de dormir e ter bons sonhos, aparentemente, hein? Não há mais perguntas.
com toda a nossa gratidão. Então, quanto a mim, eu disse as poucas coisas que eu tinha que dizer através das respostas, desde o que me foi dado. Vocês queriam que eu voltasse e que isso me permitisse fechar, como eu faço desde muitos anos. Eis, então eu não tenho mais nada a lhes dizer, exceto que a cada minuto, todos os dias, que quanto mais vocês aquecem e quanto mais vocês acolhem, mais seu coração está vivo e mais vocês estarão em alegria, ou paz ou serenidade, o que quer que aconteça nos seus corpos, na sua privacidade ou no outro lado do planeta. E é por isso que também insisti em dizer-lhe, especialmente, para não falar. É inútil alertar alguém hoje, porque, de outra forma, vocês desencadearão ainda mais loucura. É o silêncio que atua, através do que vocês acolhem, que reverbera e que atua em todo o universo, não apenas neste planeta, não apenas ao seu lado. E uma vez que as ondas galácticas chegam agora e vão se suceder umas após as outras, é evidente que essas radiâncias, essas radiações, essas luzes, essas diferentes características da luz vibral causam tudo isso e permitem, de fato, prever uma visibilidade de Nibiru a qualquer momento. Além disso, vocês têm as primícias ligadas ao que rodeia Nibiru, que começam a ser fotografadas, as cores dos céus mudam, os vulcões reagem cada vez mais, os furacões aparecerão de forma cada vez mais incomum, o tempo mudará com o sentimento de viver, no mesmo dia, as 4 estações, tudo isso foi anunciado, para ter 2 primaveras no ano, com colheitas que se frustram. Este é o caso em todos os lugares. Então, tudo foi escrito em toda parte, seja no Oriente, no Ocidente, na Bíblia, no Alcorão. Mas lembrem-se que o importante não é a correção do que é descrito, o que não lhes dá a veracidade dos ensinamentos que eu disse muitas vezes, mas o que é importante é o que vocês constatam como efeito em vocês. Esta é a única verdade. Além disso, se vocês não tivessem, em números cada vez mais importantes, a percepção, a vivência da vibração ou a percepção da paz ou da alegria, vocês também poderiam reagir e se colocar em questões. Mas deixem-se colocarem as perguntas, mesmo que seja uma criança, um marido ou uma esposa. Não os contrariem em sua própria revelação, em seu próprio plano de revelação. Vocês ajudam o melhor estando silenciosos e sendo verdadeiros, só isso. Não há nada para se prevenir, não há nada para se preparar, não há nada para se antecipar, vocês estão dentro. A única proteção é o coração, não há outra. Mas é claro, e eu terminarei aí, vocês se dão conta que a natureza é muito mais propícia do que as cidades, as vilas, para viver essa tranquilidade. Então, se suas árvores não tiverem queimado, aproveite a oportunidade para mergulhar aí dentro, mesmo que os ramos pareçam cair. Então o vovô vai desejar-lhe uma boa noite, com sonhos muito ricos e especialmente de grandes alegrias, grandes felicidades, muito belas trocas de amor e belíssimas transparências. Eu transmito para vocês todo o meu amor, bem como o conjunto dos Melquisedeques, que também lhe transmitem, e eu sou seu porta-voz. Eles agradecem por ter seguido a história que lhe propusemos, ou para se juntar a isso agora porque os sinais são evidentes. Cada um está no seu justo lugar, e nós estamos felizes em vos encontrar, para a maioria de vocês, muito em breve, onde vocês sabem. Eu os abraço, eu os aperto no meu coração, e todos os anciãos lhe transmitem sua fraternidade, sua amizade e sua paz. E eu lhes digo, eu também, até sempre e até breve. Tradução do francês. Nisciens Luz. Mensagem de 18 de outubro de 2017. Origem francesa, recebida do site Les Transformations.